Ai, que bom que vocês estão aqui. Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Anne. Eu sou do canal do YouTube Professores do Novo Tempo e aqui no perfil do Instagram, @gramática pré-básica. E eu tô com esse projeto de ensinar português para iniciantes, reiniciantes, para aquelas pessoas que acham que não sabem nada ou que sabem quase nada. E a gente vai recuperar um conhecimento desde o iniciozinho para conseguir recuperar a base, construir bem a fundamentação para que as pessoas possam avançar nos estudos para um concurso, para uma prova, né? E como uma língua ela é feita tijolinho por tijolinho, se a gente não souber bem a base, a gente não consegue dar andamento e avançar com os estudos mais sofisticados, né? Que são os conhecimentos cobrados nas provas de concurso, né? Então, o nível, né, de cobrança da gramática, da língua portuguesa, de interpretação de textos, redação e tudo, ele é bastante sofisticado e avançado. Então, se a gente não tiver a base, a gente não consegue chegar nesse nível aí, viu? Sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença. E hoje nós vamos falar sobre compreendendo a sintaxe. Hoje é a última live da nossa jornada de 5 dias. E nosso tema é compreendendo a sintaxe, né? Bom, como sempre, ai, que bonitinho, olha só, eu tô recebendo fotos aqui da família do meu irmão que eu não vejo há algum tempinho, sobrinhos grandes, que lindos. Então, como sempre, eu gosto de começar com um conceito, né? E é importante a gente entender os conceitos, porque assim a gente começa a perceber uma lógica, né? Uma sequência de conhecimento, um entrelaçamento, né? Uma sequência de conceitos e informações que vão fazendo sentido. Então, a gente vai juntando peça por peça no quebra-cabeça e no final dá aquela sabedoria toda dentro do português, né? Então, um dos livros de gramática, eu tenho várias gramáticas aqui, mas eu gosto muito de um que é o estudo da sintaxe mesmo, e ele define sintaxe da seguinte forma, eu vou ler para vocês, tá? Vocês lembram que sintaxe é uma das áreas da gramática, né? Que vem junto com fonologia, com semântica, né? Semântica, fonética, que é fonologia, né? Fonética e fonologia, que estuda os sons das palavras, a morfologia e a sintaxe. Então, sintaxe é a disciplina da linguística que estuda como combinamos as palavras para formarmos sentenças. Sentenças são frases e orações, né? A sintaxe, ela começa onde termina a morfologia. O que isso significa? Lembra que a gente falou sobre as 10 classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, etc. Verbo, né? A gente até viu ontem só sobre essas duas classes, verbo e substantivo. Então, dentro da morfologia, uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar são as classes de palavras. E quando a gente termina de estudar as palavras individualmente, que a gente começa a colocá-las, a formá-las, combiná-las com o objetivo de produzir um sentido, é que entra a sintaxe. Então, como a gramática ela dispõe de regras, essas regras não são à toa, né? Não é à toa que existem regras na construção de uma língua. Por que existem regras? Para que a gente seja capaz de combinar as palavras e produzir um sentido que todo falante daquela língua entenda, né? Então, eu até peguei um exemplo, por exemplo, se a gente escreve assim, ó, de gato rajado botas, de gato rajado ou botas. Faz sentido? Alguém entende que tá fazendo sentido? De gato rajado ou botas? Não faz sentido, né? Se a gente olhar assim num primeiro momento, você não tem ideia do que a pessoa está querendo falar. Mas se a gente pegar as palavras de gato, rajado ou botas,
Nessa combinação não faz sentido algum. Mas como que a gente pode combinar essas palavras? O rajado gato de botas já faz sentido. O rajado gato de botas. Ou seja, o gato é rajado e o gato é de botas, né? Então a gente já começa a entender que mensagem que aquela estrutura ali está passando, né? Então, lembra que a gente falou ontem sobre o SVC, sujeito, verbo e complemento, que é a ordem direta da frase, da oração? Essa é a ordem perfeita, é a ordem simples e clara. Então, se eu falo o rajado gato de botas, beleza, a gente entende. Se eu falo o gato rajado de botas, não fica mais claro? Então, o gato rajado, S, sujeito. Só que aqui não tem, aqui é só uma frase, não tem a oração, né? Não é uma oração porque não tem verbo. Então, é só uma frase. O gato rajado de botas é o sujeito. Então, é só uma frase aqui, uma sentença. Então, dá para compreender que a gente está se referindo a um gato, que ele é rajado e que ele tem botas. É o contrário daquele primeiro exemplo que eu dei, né? Aqui eu coloquei de gato, rajado ou botas, né? Então, essa combinação, essa forma como as palavras são combinadas, a disposição das palavras, a função que elas ocorrem dentro de uma sentença é que é o objeto de estudo da sintaxe, né? Então, é a sintaxe, olhando a sintaxe, olhando essas combinações que a gente vai conseguir saber quem que está fazendo o papel de quê, qual palavra está combinando com quem e que sentido isso está significando. Lembra que quando a gente coloca a vírgula num lugar pode significar uma coisa e se não colocar a vírgula pode significar outra coisa? Lembra? Então, assim, você pega as mesmas palavras, né, a mesma frase, significa uma coisa. Você coloca uma vírgula, ela já tem outro sentido. Então, saber onde essa vírgula pode ir, saber com que adjetivo, com qual substantivo que está se combinando o adjetivo, isso é o estudo da sintaxe, tá? E nos concursos, nas provas, Enem, e também na hora da gente produzir a nossa fala e na hora de produzir o nosso texto escrito, se a gente não tem conhecimento dessas regras, a gente não produz bem, né? A gente não consegue produzir, passar a mensagem e estabelecer a comunicação que a gente quer, né? Eu falei para vocês aqui, acho que no primeiro dia, da experiência que eu tive no Tinder, né? Eu até deixei no meu Instagram esse vídeo, coloquei no TikTok também, falando sobre a minha experiência no Tinder. Um rapaz super interessante, mas eu não entendia o que ele queria dizer na escrita. Ele não conseguia posicionar as palavras com uma combinação mínima de entendimento. Então, era muito claro que ele não sabia escrever, ele não sei nem se ele era alfabetizado. Então, assim, a gente não conseguiu se comunicar, porque ele não conseguia escrever, né? Então, no Tinder só se comunica por escrita, né? Ele queria muito me encontrar, ele só escrevia quero te encontrar. E aí eu perguntava as coisas para ele, e ele respondia, mas assim, eu não conseguia entender o que ele estava falando, o que ele estava escrevendo, e aí acabou que desfez o match, porque começou a ficar constrangedor já a situação, né? Então, de que forma que a gente pode resumir o que é a sintaxe? É a relação entre as palavras. A morfologia são as palavras e a sintaxe é a relação entre as palavras. É como a gente combina essas palavras para que produzamos o sentido que a gente quer, né? E quando a gente fala em análise sintática, a gente vai analisar essas combinações, de que forma essa combinação foi feita, de que forma, para que ela foi feita e para qual sentido ela vai produzir, né? Assim, num estudo um pouco mais aprofundado, que não é muito o objetivo nosso aqui, mas vou falar porque é interessante vocês se familiarizarem com essa ideia, é assim, a gente trabalha com o eixo paradigmático, né, que é o eixo vertical, e o eixo sintagmático, que é o eixo horizontal. Então, no eixo paradigmático, a gente tem a morfologia, o conjunto das palavras. Gente, minha cachorra, só um pouquinho. Aqui, filha. Minha cachorra quase derrubando o tripé da minha luz aqui.
Oh, meu Deus, minha bichinha pegando o bonequinho. Então, o eixo vertical a gente chama da morfologia, é o conjunto de palavras. Então, digamos que na língua portuguesa inteirinha tem aquele monte de palavras, uma lista de palavras, né? Vamos pensar que a gente está botando as palavras uma embaixo da outra. Então, é o nosso eixo paradigmático, é o nosso conjunto de palavras isoladas, as palavras em si, sozinhas, sem se combinar. E quando a gente começa a pegar essas palavras dessa coluna, colocar uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, aí a gente chama de eixo sintagmático, que é a combinação de uma palavra com a outra, tá? Ou seja, a forma, a gente está falando de morfologia, da palavra sozinha, né? E a função da palavra, a gente está falando da sintaxe, da combinação entre as palavras, tá? Ei, concurseira indecisa, que bom que você tá aí, garota. Ai, ai, muito bom mesmo, muito que legal que você veio. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, considerando que as palavras elas podem ser analisadas isoladamente e podem ser analisadas verticalmente, né, e combinadas umas com as outras para produzir seu sentido, é importante a gente lembrar que quando a gente coloca uma palavra combinada com a outra dentro de uma frase, ela pode mudar de classe. Então, aquelas 10 classes que tem ali dentro da morfologia, tem as palavras classificadas em como é que chama? Ai, amor, obrigada, querida, obrigada. As classes das palavras substantivo, adjetivo, numeral, verbo, tarará. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, dançar. Dançar, a gente classifica morfologicamente como um verbo, certo? Eu danço, tu danças, ele dança. Então, morfologicamente, o sentido, a classe da palavra dançar é um verbo. Eu danço, tu dança, tarará. Aí, quando eu desloco essa palavra e eu coloco ela dentro de um contexto frasal, dentro de uma estrutura de frase, de uma sentença, e eu escrevo assim, ó, o dançar da bailarina é encantador. Esse o dançar já deixou de ser verbo aí. Ele foi substantivado. Porque não é o verbo dançar, é o dançar. O movimento da dança da bailarina é encantador. Então, a mesma palavra que antes a gente classificava como um verbo, na frase, ela deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Inclusive ocupando o lugar de sujeito, né? Que a gente viu ontem que, por padrão, em primeira visão, dentro de um primeiro momento, de uma primeira análise, o sujeito, a função de sujeito dentro de uma frase é ocupada geralmente por um substantivo, né? Sempre será um substantivo, sim, ou um substantivo original, ou uma palavra de outra classe que vai ser substantivada, tá? Então, o sujeito, ele sempre vai ser um substantivo. Ele pode ser... a não ser que seja um sujeito oracional, que aí é um verbo no sentido verbo mesmo, mas aí é um estudo um pouco mais para frente. Mas, de modo geral, nesse primeiro momento, vamos entender que o sujeito ele vai ser ocupado por uma palavra, por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Aí a gente fala assim, como é que substantiva uma palavra? Colocando um determinante, um artigo antes, né? Então, lembra assim, pois é importante, né, Isaac? Então, por exemplo, sempre que você olhar uma palavra que tem um artigo antes, o, os, a, também os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, sempre a palavra que vem seguindo, né, se for, vai ser uma palavra substantivada. Então, igual eu falei, o dançar da bailarina tem o artigo antes. Isso é não é um pulo do gato, mas assim, é uma ajudinha na hora de tirar uma dúvida, né? Então, você está analisando lá a frase e você está tentando ver o sujeito e está tentando ver qual é o substantivo, qual a palavra que está ocupando o lugar do sujeito. Aí você está em dúvida lá, alguma coisa assim, você observa se
tem um artigo. Um artigo é um pronome demonstrativo. Então, se tiver lá o dançar, o andar, deixa eu ver aqui, o bonito, sempre o bonito, bonito originalmente seria, né, classificado como um adjetivo, não é que seria, ele é classificado como um adjetivo, bonito, a bonita, então não tem um artigo ali, o a, o, se tiver, a palavra vai ser um substantivo, ou substantivada, tá? Ou uma palavra substantivada. No caso do verbo que a gente acabou de falar, o dançar da bailarina, dançar é um verbo na classificação morfológica, mas na classificação sintática, nessa estrutura, ele está substantivado, tá? Então, ele ocupa, sim, o lugar de sujeito, certinho? Aí, é importante também a gente trabalhar nos conceitos que a gente já viu anteriormente, assim, bem rapidinho, mas como a gente está falando de sintaxe, é importante a gente guardar esses conceitos, né? Que é frase, oração e período. Na faculdade, eu tirei... Quando a gente erra, a gente lembra mais, né? Ontem eu contei uma história aqui sobre a conjugação do verbo crer, que eu perdi, deixei de tirar 10 na prova por causa do CRI, da prova. No texto estava lá a conjugação do verbo crer no passado, eu cri, e eu não identifiquei, porque eu não tinha conhecimento dessa conjugação desse verbo. E outro erro que eu cometi também em uma outra prova, a gente guarda o erro para depois não errar de novo, né? Foi a respeito da definição de período. A professora deu um parágrafo, um pequeno texto, e ela perguntou aonde começava e onde terminavam os períodos, né? E aí eu não consegui, não consegui identificar, porque eu não tinha na minha mente com clareza o conceito de período. Então, por que é importante a gente ter o conceito de frase, oração e período, principalmente em provas de concursos e vestibulares e etc? Porque as questões aparecem chamando de período, ou chamando de frase, ou chamando de oração. Então, sabendo o conceito, você vai saber identificar a que parte do texto aquela questão se refere, né? Então, vamos lá, vamos definir frase, né? Conjunto organizado de palavras que exprime sentido capaz de estabelecer uma comunicação. Então, a frase, ela é qualquer sentença construída que tenha algum sentido. Então, pode ser uma frase muito simples, pode ser uma frase simples e pode ser uma frase mais elaborada, né? Uma frase que chama de frase complexa, né? A frase muito simples é, por exemplo, legal. Você fala, você vê escrito em algum lugar, legal, massa, uau. Isso é uma frase, porque está exprimindo um sentido, né? Isso é uma frase muito simples de uma palavra só. Uma frase simples é como essa que a gente falou. Eu anotei aqui, ó. Voltei mais cedo da escola. É uma frase simples. Voltei mais cedo da escola. E uma frase complexa sei lá, deixa eu ver. Podemos definir a realidade a partir de 2 pontos universais de leis energéticas, por exemplo. Isso é uma frase complexa, né? Aquela frase deste tamanho. Cadê? Deixa eu mostrar a mão. Deste tamanho, né? Então, é uma frase complexa. E cada frase, ela tem uma função, né? Então, ela também tem, assim, em termos de significado, ela também tem a sua classificação, né? Que daqui a pouco a gente vai ver. Essa classificação, ela pode ser uma frase declarativa, pode ser uma interrogativa, pode ser uma imperativa, né? Igual a gente viu ontem do verbo imperativo, né? Você fala, faça isso, pai, vem comigo, mãe, socorro. Então, são frases que têm função, frases nominais, por exemplo, você fala, deixa eu lembrar aqui próprio socorro. Socorro, é uma frase de um nome, pode ser uma frase verbal, né? Uma frase verbal que tem pare, igual o exemplo que a gente usou ontem, né? No trânsito, pare, é um verbo parar. Então, frases, elas podem, qualquer estrutura, né? Independente de verbo, que tenha algum sentido,
né? Aí a gente entra no conceito de oração. O conceito de oração é a necessidade, é a indispensabilidade da presença do verbo na estrutura. Então, uma oração, ela tem que ter um verbo para ser oração, né? A definição, olha a definição de oração que a gramática traz, ó. Frase verbal. Frase verbal é uma estrutura elaborada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, toda a estrutura daquela frase vai girar em torno do verbo. Lembra que ontem eu falei assim, quando for fazer uma análise sintática, conversa com o verbo? Conversa com o verbo. Primeira coisa que a gente tem que ver é o verbo. A segunda coisa é o substantivo. Então, a definição gramatical de uma oração é essa, ó. Estrutura elaborada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É a presença de um ou mais verbos. Então, quando você fala assim, estou andando, isso é uma locução verbal. Ela estava cansada quando chegou. Ela estava cansada quando chegou. Não, estava cansada não é locução, é um verbo só. Deixa eu lembrar outro exemplo aqui. Estive andando muito nesses dias. Então, estive andando. 2 verbos, locução verbal, tá? Então, sempre que tem 2 palavras da mesma classe, vai ser formada uma locução. Existem outras locuções também, adverbial, por exemplo. Locução adverbial, 2 advérbios, um perto do outro, formando um sentido só, tá? Então, tem que ser junto. Não é que a gente não pode considerar uma oração, na verdade, uma frase que tenha 2 verbos como sendo uma locução verbal, não é isso. A locução verbal são 2 ou mais verbos juntos, produzindo um sentido só. Então, se tem aqui, a criança brincou lá fora, estava brincando lá fora, a criança estava brincando lá fora, estava brincando, locução verbal. Agora, se tem, a criança estava brincando lá fora e choveu. Choveu não é verbo? Então, só que aí nós temos 2 orações, nós não temos 2 locuções verbais, a criança estava brincando lá fora e estava chovendo. As locuções verbais são 2 locuções verbais, estava brincando e estava chovendo. Certinho? Pode ser com 2 ou mais verbos, tá? A locução verbal. Então, lembra que sempre que aparecer a palavra locução, é porque tem 2 palavras da mesma classe juntas, produzindo um sentido só, tá? Não pode ser formando outra estrutura, nem produzindo outra sequência de sentido, tá? Aí, a gente vem para o conceito de período, né? O que é o período? É uma frase grande, organizada por uma ou mais orações. Então, como a oração gira em torno do verbo, a gente entende que qualquer estrutura que tenha um verbo é uma frase, é uma oração. Agora, o período, ele pode ser um período muito simples, com uma oração só, um período simples, ou pode ser um período composto, que é formado por mais orações. Igual essa frase que eu falei, a criança estava brincando lá fora e estava chovendo. Então, quantos períodos nós temos? 2. Estava brincando, que a gente conta como um verbo só, porque é uma locução verbal, e estava chovendo, que é outra locução verbal. Então, nós temos 2 períodos aí, tá? A gente pode ainda estender. A criança estava brincando lá fora, um período, estava chovendo, outro período, e começou a relampejar, outro período, né? Começou a relampejar, outro período. Então, o período, ele é composto sempre pela quantidade de verbos. Quantidade de verbos, não esqueçam que uma locução verbal, ela é formada de 2 ou mais verbos, mas ela é considerada uma estrutura só, porque esses 2 ou mais verbos, eles são unidos para formar um sentido só, tá? Não esquece disso. Acontece em prova, cai em prova, falando situações de contar verbo, de que você vai precisar contar verbo para saber quantas orações tem, quantos períodos são, e corre o risco de você contar a mais se você não souber o que é o conceito de locução verbal, tá? Então,
Lembra disso, anota, marca aí no caderninho, marca aí na mão, marca num lembrete, no post-it, que locução verbal são 2 verbos juntos produzindo um sentido só, tá certo? Então, a gente passa para o tipo do período, né? Como eu falei, o simples, o período simples, ele é composto de sujeito e predicado, certo? Então, lembra que a gente falou de novo, sujeito, verbo e complemento, né? A estrutura natural de uma oração, sujeito, verbo e complemento. Nessa sequência, a ordem direta, a gente chama de ordem direta. Ordem direta ou ordem inversa ou invertida, quando não está na ordem sujeito, verbo e complemento. Quando tem, por exemplo, o verbo primeiro, o sujeito e o complemento depois, né? Que aí vem a questão das vírgulas e tal, e isso é um conteúdo mais para frente. Então, lembra, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Então, um período simples, ele vai ser basicamente composto de sujeito e predicado. Onde começa o sujeito e onde começa o predicado? O predicado começa no verbo e o sujeito, isso a gente está falando da ordem direta, tá? Então, a gente lembra disso, a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Então, o sujeito é o sujeito e o predicado é a partir do verbo. Então, o verbo e o complemento compõem o predicado, tá? Então, assim, eu peguei um exemplo aqui. A pequena flor recebeu os raios de sol. Então, qual é o verbo? Recebeu. Já identificamos aí o núcleo, né? O verbo que define a oração, o período. Aí, quem recebeu a pequena flor? E o que ela recebeu? Os raios de sol. Então, nós temos o sujeito, a pequena flor, temos o verbo recebeu e temos o complemento, os raios de sol. Certinha a ordem direta. Sujeito, a pequena flor, recebeu o verbo e o complemento, os raios de sol, certo? E isso a gente está vendo a ordem direta. Agora, em termos de análise sintática, de análise de período, o que a gente tem? O sujeito e o predicado. O sujeito, a pequena flor, o predicado, recebeu os raios de sol, tá? Então, a gente tem vários níveis de análise daquela construção, daquela sentença, né? Lembra que sentença e frase é basicamente a mesma coisa. E período é uma ou mais orações, tá bom? Período, ele só é composto por oração, tá? Ele não é composto, se não tiver verbo, a gente não pode chamar de período, ó. Frase, o que é o período? A gramática define assim, ó. Frase organizada com uma ou várias orações, tá? Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração. Beleza? Meus amores, ontem eu falei para vocês que eu ia fazer um exercício, né? Para vocês responderem para mim, para vocês terem... para para receberem o voucher, o cupom do desconto para a inscrição no meu curso. Mas eu não deu tempo de eu elaborar esse exercício, então nós vamos fazer diferente. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, deve ter entrado um post agora lá no meu Instagram, deixa eu ver aqui, se já entrou. Bom, vocês vão lá no meu Instagram quando acabar a live, tá? Terminando a live, vocês vão lá no meu Instagram. No último post, eu fiz uma postagem de um vídeo, vocês chegaram a ver o videozinho que eu fiz? Ó, entrou lá, entrou um post falando, um post amarelo, escrito não erre mais. Então tá lá, não erre mais comigo e comigo. Vocês, quando a gente terminar a live aqui, vocês vão lá nesse post e comenta pra mim. Faz algum comentário sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que vocês quiserem, ou falando da live alguma coisa de hoje. Faz algum comentário lá, que é uma forma de ficar registrado
que vocês estiveram aqui comigo, participaram da live e que vocês estão aptos a receberem o cupom do desconto, tá? Do curso que eu vou tentar lançar no dia 14 de agosto. É um curso pré-básico mesmo, assim, é um curso básico para iniciante e reiniciante. Vai abranger todo esse conteúdo que a gente viu até agora, né? Que isso é o mínimo do mínimo. Mas eu vou desenvolvê-lo da forma como deve ser, né, dentro de um curso, porque aqui na live não dá tempo e também é muita coisa, né, se for fazer curso mesmo, a live vai ser todo dia e tinha que ser uma live um pouco maior, uma duração um pouco maior e eu só tenho 1 hora, o Instagram só me concede 1 hora para live, ou então eu tenho que ficar reiniciando, igual aconteceu ontem, né, que a gente precisou estender a live, aí teve que cair, entrar de novo, começar como se fosse uma nova live. Então, assim, vai lá, comenta, né? Se puder, se achar, se gostar, curte, salva, compartilha, que aí vai ficar registrado lá quem participou, e quando eu lançar o curso, aí eu aviso para vocês, e se vocês tiverem interesse, aí vocês vão ganhar o desconto lá, o cupom do desconto, tá bom? Certinho, meus amores? Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta agora, dentro dessa matéria que a gente acabou de ver, ou dentro de alguma outra matéria que a gente viu nesses 5 dias aí, desde segunda-feira que a gente está na live. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente faz agora. A gente tira a dúvida agora, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Só lembrando também que essas lives, elas vão ficar no ar até domingo, tá? No canal do meu YouTube, no YouTube. Chama Professores do Novo Tempo. E esse conteúdo vai estar disponibilizado lá. Ah, querida, que bom, fui clara, né? Que ótimo. Que ótima. Oi, Lia, obrigada de você estar acompanhando também aí o conteúdo. Vocês estão, eu tô muito feliz porque vocês têm interagido comigo. Esse projeto é um projeto muito do meu coração, assim, que eu tenho vontade de realizá-lo há muito tempo. Só na prova não, né, Isaac? Pelo amor de Deus, não vai ter dúvida na prova, não. Na prova não é a hora de ter dúvida, tem que ter dúvida aqui mesmo. Pelo amor de Deus. Então, como eu estava falando, esse projeto de ensinar a base, né, do português para iniciante e reiniciante é um projeto que eu tenho há muito tempo e ele é do meu coração, assim, demais, porque realmente a experiência que eu tive, na minha experiência, no meu processo de estudo para passar no concurso, eu precisei voltar a esse conhecimento. Se eu não tivesse voltado e recuperado esse conhecimento básico, eu não teria conseguido avançar nos estudos, eu não teria conseguido passar em 3º lugar no concurso, eu não teria conseguido nem passar no concurso, nem para professora de português do GDF, nem no processo seletivo do Senado também, né? Então, esse conteúdo realmente fez toda a diferença para mim, porque se eu não tivesse tido a sabedoria para recuperar esse conhecimento, eu teria desistido. Como muita gente desistiu, gente que estava no meu cursinho fazendo aula comigo, essas pessoas desistiram porque não estavam conseguindo acompanhar, né, o conteúdo do cursinho. Então, meu filho, as pessoas, muita gente não estava conseguindo acompanhar. Porque quando a gente compra um curso, num cursinho preparatório, a gente entra e vem aquela chuva de conteúdo, né? Porque quando o edital sai, é uma porrada gigantesca, assim, Trabalhei, Lia. Eu trabalhei no Senado até um pouco menos de 2 meses. Eu deixei o Senado para poder trabalhar nesse projeto, para poder estruturar esse curso e trabalhar nesse projeto de ensinar português para iniciantes e reiniciantes. Por isso que eu deixei lá. E, enfim, quando sai o edital, o conteúdo é gigante, né? Então, os professores, eles têm a pretensão de cobrir o edital, de passar por todas aquelas matérias. E é impossível, se você não tiver um conhecimento básico, por isso que por isso que o meu perfil se chama gramática pré-básica, porque se não tiver esse conhecimento
né? Esse conhecimento básico, mas assim, na raiz mesmo, no fundamento, aquilo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental e antes do ensino médio, se a gente não tiver com isso bem afiado, a gente não consegue realmente acompanhar o que o curso está propondo, o que os cursinhos propõem de estudo para a preparação daquele concurso que a gente vai fazer. Gente, esse aqui é o meu cachorro, olha. Ó, coisa mais linda. Ele sofre, ele tem cara de coitado, olha. De mamãe, ele pede colo, ó. Cara de safado. Eu tenho 2, né? A fêmea, ela é mais sapequinha aqui. Gravar em casa é assim, né, gente? Barulho de cachorro, de trânsito, quando tem criança é de criança. Eu não tenho criança, mas eu tenho esse cachorro. Então, e aí, como vem todo esse conteúdo, o cursinho vem querendo cobrir o edital. E aí a correria é muito grande e não dá tempo de recuperar durante as aulas, não dá tempo de construir esse conteúdo durante os estudos preparatórios para um curso específico. Por exemplo, aqui em Brasília, tem uma lei que fala que entre o edital e a prova tem que ter no mínimo 3 meses, né? E aí abriu o edital, abriu o concurso para Polícia Civil do Distrito Federal. Então tem 3 meses. Tem gente que, se quiser começar a se preparar em 3 meses, ela até consegue, desde que ela tenha essa base toda muito bem feita. Então, se ela tiver um bom conhecimento prévio, né, principalmente do português, como eu falei nas outras lives, o português geralmente ele equivale a 30% mais ou menos de uma prova de concurso, porque ele envolve a parte de gramática, interpretação de texto, redação oficial e a prova discursiva, a redação discursiva. Então, se não tiver uma boa base, você não consegue, você já perde 30% da prova. E fora que se você não souber o português, você não consegue nem interpretar as outras questões, né? Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das bancas mais respeitadas e mais solicitadas, né, para realizar as provas de grande... Sim, prova português e matemática, exatamente, é base, né? É base, não tem como fugir disso, né? Se não souber matemática na base, você também não consegue nem raciocínio lógico, nem estatística. Nossa, como eu falei, é um tijolinho por tijolinho. E uma coisa precisa da outra, né? A gente só constrói o muro botando um tijolinho por tijolinho, mas se a fundamentação, se a base não tiver bem concreta, exatamente, se a base não tiver bem feita, todo o resto vai ruir, né? Você pode, e não é aquela coisa de ficar pegando dica, macete, pulo do gato, isso aí é besteira. Isso aí é só para lembrar a gente de um conhecimento que a gente já tem, né? Para tirar uma dúvida numa hora específica ali. Não é para ser base para o nosso estudo, para a prova, não. Então, muita gente fica fazendo mapa mental, compra mapa mental, o povo compra mapa mental. Gente, mapa mental, ele só serve quando a gente mesmo faz. Porque você tem que estudar do mesmo jeito. Então, assim, o mapa mental, ele é para sintetizar um conteúdo que já está na nossa mente. Quando a gente faz o nosso mapa mental, ele funciona. Agora, você compra um monte de mapa mental, ele só vai ter ali os bullet points, ele só vai ter ali aqueles pequenos lembretes, você não vai fazer sentido para você, entendeu? Pode acontecer, assim, não vou dizer que é de todo perdido, não é todo perdido, nada é todo perdido, mas é mais eficiente se a gente mesmo faz o nosso mapa mental, né? Porque aí o mapa mental é uma coisa que está na mente da gente, é como a gente sistematiza o conhecimento, o nosso próprio conhecimento, botando os gatilhos para a gente se lembrar, né? Então não adianta eu botar um gatilho para que você se lembre de uma coisa que para mim fez sentido, entende? Então é complicado o mapa mental por causa disso. É uma ferramenta de auxílio para a gente se lembrar, para fazer revisão e tal, e a gente que tem que construir, porque a forma como aquela informação está na nossa mente, ela é só nossa, ela é individual, né? Então, perde tempo comprando, nem gasta dinheiro comprando mapa mental, não. Faz o seu próprio, que também é uma forma de fixar o conhecimento. É igual fazer cola, né? Eu sempre falo, faz cola. Faz cola. Porque fazer cola é uma forma de você aprender. Para fazer a cola, você tem que ver o conteúdo, né? Então, faz a cola que na hora da prova você não vai precisar colar. Você vai se lembrar porque você está vendo o conteúdo, você está exercitando ali o conteúdo. A neurociência diz que quando a gente escreve e desenha,
a gente aprende muito mais, né? Então, a gente aprende de ouvir, a gente aprende de ler, a gente aprende de várias formas. São vários caminhos, né, para que a informação chegue na gente. Mas quando a gente escreve, desenha, o cérebro, ele retém mais essa informação, né? Quando a gente estuda pouco e quando a gente escreve e desenha. É bem legal, tá? O que eu tava falando mesmo? Esqueci. Tudo isso eu comecei falando por causa da prova que eu perdi, né? Da nota. Eu acabei não contando, não terminando essa história. Que eu fui fazer a prova na faculdade e eu não consegui identificar o período porque eu não sabia qual era o conceito do período, né? Mas eu acho que eu terminei sim esse raciocínio. Então, gente, alguma dúvida para vocês? Não esquece de botar os comentários lá pra mim, na postagem, tá? E se tiver alguém que vocês acham que vai ser legal ter acesso a esse conteúdo, marca a pessoa lá, tá? Marca a pessoa lá, que aí ela vai ver e ela vai poder acompanhar aí tem muita coisa boa na internet, coisa gratuita, tem muita coisa mesmo. Okay? Vocês já sabem para qual concurso vocês vão fazer? Todo mundo já tá definido aí? Qual concurso vocês vão fazer? Se tiver, compartilha aí comigo para ver se eu posso dar alguma dica, Ah, sim, bota aí os coraçõezinhos aí. Bastante coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho vocês clicarem aí, para mais gente o Instagram vai entregar esse conteúdo, vai chamar mais gente para conhecer o meu perfil. Então, muitos coraçõezinhos, como diz um colega meu, senta o dedo no coraçãozinho. Senta o dedo no coraçãozinho para todo mundo, para mais gente ter acesso a esse conteúdo aí, né, gente? Ah, PCDF aí, beleza. Você é daqui de Brasília? Ah, tribunais, bom, Isaac, tribunais, muito bom. Muito bem. Ah, DEPEN também, DEPEN já tá chegando, né? Já tem data, eu acho, a prova, não tem? Senado, Lia, muito bom, muito bom. Excelente. Excelente. Eu comecei a estudar pro Senado. Comecei. Muito bem. Eu sempre também oriento, assim, a questão dos estudos, quem está começando a estudar. Não tem data não, Lia, pro DEPEN? Ah, não tem. Eu perguntei se era de Brasília, você falou que não. Já fiz confusão assim. Ah, tá. Você é de Pernambuco. Ah, legal, eu adoro Recife, já fui muito a Recife. Pernambuco, eu amo esse sotaque, amo de paixão, amo. De Pernambuco e da Paraíba, são os sotaques que eu mais gosto. Os acentos, né, que eu acho mais bacana, assim. É muito divertido. Assim, que eu tava falando, eu sempre oriento, assim, quando alguém tá começando a estudar e com os meus mentorados, alguma coisa, quando eu pego um mentorado para estudo e tudo, eu sempre oriento da seguinte forma: define primeiro a área que você vai fazer, porque eu conheço pessoas que ficam atirando para todo lado, né? Você conhece também, né? Gente que fica atirando para todo lado e acaba que não consegue evoluir para lugar nenhum. Então, é importante, assim, você definir, quer fazer para polícia, então estuda só para carreiras policiais. Quer fazer para jurídico, estuda só para carreiras jurídicas, para tribunais. Dá para segmentar direitinho. Quer fazer para o legislativo, estuda só para legislativo. Porque o que acontece? Quando você você começa a estudar por carreira, vários órgãos têm matérias em comum. Então, o que você está estudando ali de base, a pegada para constitucional, a pegada para administrativo, a pegada para administrativo, a pegada para as leis, né, para as leis específicas e tudo, é a mesma. Então, quando você está se preparando por carreira, você estuda a base, que é comum a todos, né, e aí você só vai estudar as específicas quando sai o edital, e aí fica muito mais fácil, você fica, muito mais à frente, entendeu? Então, regimento interno, por exemplo, deve ter regimento interno, né,
defensor público. Olha que lindo, Isaac, é isso aí, é isso daí. Tem um cara que foi defensor público, depois ele prestou, ele foi tanta coisa, ele foi defensor público, ele foi desembargador e aí ele se tornou juiz. E ele virou juiz de família, se não me engano. É um professor nosso, é o Aragonê Fernandes, ele dá aula de Direito Constitucional. Muito bom, professor maravilhoso, eu gosto dele, ele tem cada história bonita e ele é engraçado, então ele conta as histórias e ele vai ensinando, contando a história engraçada, é divertido demais. Então, mas aí voltando às matérias comuns, né, e as específicas. Então, aqui em Brasília, por exemplo, também tem uma lei que qualquer concurso para aqui, para a região, que não seja federal, que seja do DF, pois é, não adianta ficar pulando, catando cavaco, né? Aqui tem uma lei que diz que todo concurso que é para órgão aqui do Distrito Federal tem que estudar a região do DF. Então, a região do DF do Distrito Federal. Então, essa matéria é bem específica aqui da região, né? A álgebra foi o que eu imaginei, meu amor. Eu entendi, sim. E aí, é importante você estudar as bases, aí você estuda as bases dentro da carreira, né, dentro daquele rumo que você quer, e depois pega ou mais, né, nas específicas quando sai o edital, ou quando é regional, né. Quando eu estava estudando para a Polícia Federal, eu não passei no concurso da Polícia Federal, faltaram 6 questões acertadas, porque foi CESP, né, que elaborou, e o CESP é o CESP, né, que vai fazer DPEM e Polícia Civil, eu acho. Ele tem esse método, né, de que você errou quando você erra uma, você perde uma certa. Uma errada anula uma certa. Eu odeio isso. Mas eu tenho uma raiva disso. Mas, enfim, a gente tem que, né, se submeter, aceitar e se submeter a esse tipo de avaliação. Aí uma errada anula uma certa. E quando eu fiz a prova da Polícia Federal, eu estudei pra caramba. Só que eu precisei, no final, de acertar mais 6 questões. Que se eu tivesse acertado mais 6, eu não teria perdido 6 e teria ganhado mais 6. Então, na real, seriam mais 12 questões para eu poder ir para a correção da discursiva. Se eu tivesse ido para a discursiva, eu teria passado, porque eu estava muito pronta, assim. Pronta pro TAF, pronta pra discursiva, tava tudo pronto. Eu precisava de 6 questões certas, porque se eu tivesse acertado 6, eu teria um ganho de 12, né, de 12 questões. Mas foi assim, uma prova linda, eu achei a prova fantástica. Por que eu perdi? Por que eu não acertei mais? Porque eu não estudei o suficiente nas matérias que eu sou mais lascada, que é a parte de cálculo. Então, teve estatística, a contabilidade foi cobrada num nível assim de especialista. Informática também foi uma cobrança em nível de especialista. Não teve jeito. Assim, não teve choro nem vela. Então, estatística, contabilidade e informática, para mim, foi o que me derrubou, porque eu não estudei o suficiente. E como não é da minha área, eu sou de humanas, né? Então, não é um conteúdo que eu já tinha uma certa familiaridade, né? Então, para mim era tudo muito novo. Contabilidade, tudo novo, estudar do zero. Estatística, do zero. Raciocínio lógico também, praticamente do zero. Informática, como a cobrança foi num nível realmente muito profundo, assim, foi quase um nível de especialista mesmo. Aí eu não dei conta, mas foi uma prova maravilhosa, assim, cada dia pior. Informática tá puxado, então tem que realmente... informática, junto com português, tem sido o maior número de questões, né? Lembrei aqui, eu estava falando, né, da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é uma banca que ela faz os enunciados das questões deste tamanho. Então, se você não tiver bastante habilidade na interpretação de texto, fica muito mais difícil, né? Às vezes a Fundação Getúlio Vargas ela faz um enunciado desse tamanho, mas a questão só está no último período, lá no finalzinho do parágrafo. Você lê
como a gente fala, quando a gente está estudando, principalmente para a Polícia Federal, a gente lê um caralhão de palavras, de frases, de oração, de tudo, mas a pergunta mesmo está lá no final. Então, é uma prova extremamente cansativa. São provas muito cansativas, as provas feitas pela Fundação Getúlio Vargas. O CESP realmente, embora tenha essa questão de uma errada anular uma certa, ele tem essa vantagem, que ele é mais previsível, né? A parte de redação discursiva, ela é muito, muito prática, assim, se você souber a estrutura, você não erra, se você fizer direitinho a estrutura, você não vai ter problema com a discursiva, né? E é uma banca em que pesa esse lance de uma errada anular certa, é uma banca muito melhor para você direcionar o estudo, né? Agora, a Fundação Getúlio Vargas é mais chata de fazer. A prova da Polícia Federal foi maravilhosa. Eu gastei as 5 horas, eu não desperdicei 1 minuto. Eu saí da prova feliz. Eu sabia que eu não ia passar porque eu tinha consciência de que eu não tinha o conhecimento suficiente nessas áreas que eu falei. Mas eu saí feliz da minha vida porque eu consegui fazer a prova, consegui administrar a cabeça, a emoção ali para o tempo, para fazer no tempo certinho. Então ali eu foquei ali na prova, fui fazendo, falei, eu vou fazer o que eu sei, vai dar tempo. E agora, só que a gente também treinou, né? A gente fez simulado, a gente simulou o período da prova, então tudo isso conta, né? Tudo isso faz diferença quando você se prepara também nesses aspectos, não só no estudo do conteúdo em si, aí a gente se prepara de uma forma mais ampla e no dia faz diferença, porque você vai consciente para a prova de que você está pronto, que você está preparado, que você vai saber administrar o tempo, que você vai saber, você não vai ficar estressado, você não vai ficar desgastado, você não vai jogar fora, você não vai ficar nervoso. Então, essa parte da preparação mental, ela é muito importante, né? Por isso que eu sempre falo, vai estudar para concurso, cara, estuda para o concurso que você tem vontade na sua vida, porque você vai passar horas estudando durante um bom tempo, né? Porque às vezes tem gente que estuda 3, 4, 5 anos, porque cada vez fica um pouco mais puxado, né, de exigência. As notas de corte estão subindo cada vez mais, então você vai passar muito tempo estudando. Então é um projeto a longo prazo, e então já que vai estudar assim, você vai ter que dedicar bastante, dedica para uma coisa exatamente aquela coisa que você quer, né? Porque senão você vai jogar fora e vai se frustrar e vai acabar desistindo. Então, no meio do caminho, o que pintar de prova similar, você vai lá e faz. Para treino, é legal também fazer para treinar. Eu fiz umas 3 provas, outras, né? 3 provas de concurso para treinar essa questão do tempo, da tranquilidade, e super valeu a pena, assim. É muito legal. Certo, meus amores? Olha, de conteúdo a gente matou a proposta, né, da jornada de 5 dias. Dia 8 tem mais uma jornada, dia 8 de agosto. Se eu for lançar no dia 14, o curso, né, se estiver pronto eu lanço no dia 14, mas dia 8 eu vou fazer de qualquer forma, mais uma semaninha aí de aprendizado e tal. Dependendo da interação das pessoas no perfil, as dúvidas e tudo, aí eu direciono o conteúdo que nós vamos trabalhar. Se a gente volta para as bases, ou se dá para a gente avançar um pouquinho dentro da base, né? Aí eu vou definir o conteúdo do dia 8 até, conta aí, 8, 9, 10, 11, até 12, de 8 a 12, dependendo. Tá bom? Aí a gente faz mais um aí. Agora eu preciso de vocês, preciso da interação de vocês, pra vocês me ajudarem a direcionar o conteúdo, ver como é que a gente faz qual a abordagem que a gente quer, tá bom? Vai cair a conexão, o Instagram já vai fazer 1 hora, o Instagram vai derrubar, quando falta 30 segundos ele me avisa aqui, eu tô só esperando aparecer o avisinho aqui. Não esqueçam, por favor, de fazer os comentários, ó, 29 restantes. Os comentários lá no último post, na última postagem, tá? Do Não Erre Mais, comigo e comigo. E deixem lá registrado, que aí eu sempre vou lembrar que vocês estiveram aqui. E também isso ajuda a divulgar o canal, a divulgar o perfil. E se inscreve lá no YouTube, no canal Professores do Novo Tempo, que é o meu canal, que ajuda também, tá bom? Um beijo, boa noite pra